Olá, pessoal. Na aula de hoje, dentro do conceito ainda de entropia e energia livre em sistemas químicos, a gente vai falar um pouquinho sobre energia livre de Gibbs como uma medida de espontaneidade dos processos químicos. Então, a gente vai ver a definição dessa, né, nova função aqui, que nos ajuda a interpretar se um sistema ocorre espontaneamente ou não. Tá? Então, olha lá, como é que a gente pode definir, né, energia livre de Gibbs? Então, é uma função termodinâmica, mais importante para a química, dado que é uma variável natural de temperatura e pressão e depende do número de mols, né? Então, depende da quantidade. Então, nessas condições específicas, né, onde essa função é uma variável de temperatura e pressão e também depende do número de mols, é exatamente as condições básicas em um laboratório, né? Quando estamos realizando reações químicas, a gente tem sempre essas três variáveis aí mudando ao longo do tempo, tá? Então, vamos considerar nessa situação, inicialmente para facilitar o entendimento, né, do processo. Em temperatura e pressão constante. Então, vamos imaginar um sistema fechado, em equilíbrio mecânico e térmico, sofrendo um processo infinitesimal, onde a pressão e a temperatura sendo mantidas constantes, tá? Então, nessas condições, e vamos admitir também que esse sistema só realize trabalho do tipo PV. Então, aquela parcela de trabalho extra vai ser igual a zero, tá? E aí, né, a gente pode formalizar como a derivada parcial do trabalho vai ser igual a menos PdV, tá? Onde a derivada parcial do trabalho extra vai ser igual a zero, porque a gente está considerando que ele não realiza esse tipo de trabalho extra, tá? Então, se a gente lembrar das aulas passadas, né, de energia livre, a gente vai ter que a derivada da energia livre menos o TdS tem que ser igual a menor ou igual a menos PdV, onde o trabalho extra é igual a zero. E aí, se a gente chega, né, só rearranjando aqui os termos, a gente vai ter essa expressão. A derivada da energia livre, da energia interna, mais o PDV menos TdS tem que ser menor ou igual a zero. Então, essa nova função de estado, que a gente vai chamar de energia de Gibbs, né, porque foi Gibbs que realizou vários experimentos e conseguiu chegar nessa conclusão, né? Então, olha só, essa parcela H menos TS é exatamente igual à energia de Gibbs que a gente vai discutir ao longo da aula de hoje e de outras aulas, tá? Então, essa é a definição matemática da energia de Gibbs. G igual a H menos TdS. Sabendo que a entalpia é a energia livre mais PV, o que a gente pode fazer? Ó? Fazendo a variação aqui de toda a expressão, então a derivada da energia livre vai ser igual à derivada de H menos TS, substituindo esse H por U mais PV e aplicando a derivada, né, por todo o processo aí, a gente vai ter o quê? Que a energia livre de Gibbs vai ser igual a DU mais PDV menos TdS, tá? Lembrando do nosso sistema anterior que a gente impôs algumas condições, onde a temperatura e a pressão são constantes, tá? Então, essa é a expressão onde a gente calcula a variação de energia livre de Gibbs. A gente precisa saber a energia interna, a pressão e a variação, obter a variação de volume, a temperatura e a variação de entropia, tá? Então, essa é a combinação para se achar a energia livre de Gibbs. E olha lá, a gente tem, né, das deduções anteriores, que a energia livre de Gibbs, a variação dela, né, a derivada da energia livre de Gibbs, tem que ser menor ou igual a zero, tá? Temperatura e pressão constante. Então, para uma variação espontânea, o que a gente tem? Que a energia livre de Gibbs em um processo espontâneo é negativo. E para um processo em equilíbrio é igual a zero. Então, essa formulação aqui indica para a gente exatamente isso. Que em reações espontâneas, em processos espontâneos, o ΔG aqui, a variação de energia livre, é negativo. E se for igual a zero,
é porque indica para a gente que o sistema está em equilíbrio, tá? Então, essas são as duas conclusões, os dois indicativos, né, que a energia, um valor de energia livre de Gibbs nos informa. Pensando num sistema fechado, em equilíbrio mecânico e térmico e que sofre uma variação infinitesimal, considerando temperatura e pressão constantes, não se alteram, o que a gente pode tirar disso tudo? Nessas condições, se o sistema já estiver em equilíbrio material, então a derivada da energia livre de Gibbs vai ser igual a zero, indicando que o sistema está em equilíbrio, alcançou o equilíbrio, tá? Se não, o ΔG não é igual a zero, então, ó, processos irreversíveis que vocês vão observar em livros didáticos, em vários materiais, que às vezes eles trocam por irreversível por processo espontâneo. Então, se não, processos irreversíveis nos quais o DG aqui é menor do que zero, ou seja, o valor da energia livre de Gibbs é negativo, eles ocorrem espontaneamente até o sistema entrar em equilíbrio novamente. Ou seja, a função de Gibbs será mínima quando o sistema estiver em equilíbrio material. E aí isso a gente consegue ver nessa figura, que é exatamente o seguinte, ó, à medida que o processo, aqui é o tempo e a variação da energia livre de Gibbs, para um processo espontâneo, o que acontece? Desde o início da reação, ó, a gente vê que o valor da energia livre de Gibbs vai diminuindo. À medida que se chega aqui num valor, né, num G mínimo, ou uma variação igual a zero, que indica exatamente que o sistema alcançou o equilíbrio. Então, essa, né, função, que é a energia livre de Gibbs, ela é importante porque ela nos ajuda a interpretar o andamento dessa reação. A partir do valor da energia livre de Gibbs, a gente consegue verificar se a reação ocorre espontaneamente ou não e se alcançou ou não o equilíbrio, tá? Então, como é que a gente pode fazer uma interpretação física, né, dessa função? Seria o máximo trabalho extra a temperatura e pressão constantes, tá? Energia livre de Gibbs tem uma interpretação semelhante, mas a gente tem que descontar a parcela que o sistema gasta na realização do trabalho do tipo PV. O que mais que a gente tem aqui de interessante? Um modo simples de verificar essa afirmação é notar que a energia livre de Gibbs, como é que a gente pode escrevê-la? Então, olha lá, se a gente lembrar da definição, que a energia livre de Gibbs é entalpia menos TS. E aí, se a gente substituir aqui essa entalpia por U mais PV, menos TS, a gente vai ter isso daqui, U menos TS mais PV, que vai ser também igual, esse A é a energia de Helmholtz, que é uma outra função termodinâmica também que a gente utiliza em conjunto com a energia livre de Gibbs, que a gente define então como U menos TS, tá? Então a gente teria essa função, e aí variando aqui, ó, fazendo, né, a derivada, aplicando a derivada nessa nova equação, a gente vai ter que dG é igual a dA mais dPV, aí distribuindo aqui a derivada, a gente vai ter algo do tipo dA mais PdV mais VdP, tá? Aonde, se a gente considerar o sistema tá a pressão constante, então isso se resume exatamente em a derivada parcial da energia livre de Gibbs é igual à derivada da energia de Helmholtz mais PdV. Então, essa é uma outra forma que a gente tem como obter a energia livre de Gibbs. E aí, olha lá, se temperatura e pressão são consideradas constantes em um processo irreversível, a gente pode ter algo desse tipo também, que a derivada da energia livre de Gibbs vai ser igual ao derivada parcial do trabalho máximo mais PdV, tá? Aonde a derivada aqui, ou parcial do trabalho, vai ser igual a menos PdV mais a parcela do trabalho extra, que pode ser realizado pelo sistema, tá? Esse trabalho máximo, que vai a combinação do menos PDV mais o trabalho extra, né, considerando um equilíbrio mecânico em um processo reversível, a gente pode substituir aqui, né? Então, se a gente tem que a derivada da energia livre de Gibbs é a derivada parcial
do trabalho mais PDV, e se o trabalho máximo aqui é exatamente menos PDV mais o trabalho extra, se a gente substituir aqui e soma com o PDV, a gente chega na conclusão de que ó, a energia livre de Gibbs é exatamente o quê? Igual ao trabalho extra máximo, que foi o que a gente enunciou no slide anterior, né? Que uma interpretação física da energia livre de Gibbs seria exatamente isso. Seria o trabalho extra realizado pelo sistema, considerando temperatura e pressão constantes num processo reversível, tá? Então, olha lá, essa última expressão significa o quê? Que a variação da energia de Gibbs é igual ao máximo trabalho de não expansão que um sistema pode realizar durante um processo a temperatura e pressão constantes. Então, essa seria a interpretação dessa equação final que a gente chegou, tá? Algumas considerações, né, que a gente pode fazer, olha lá. Para processos espontâneos, então, para eu saber se um processo é espontâneo ou não, o que eu tenho que observar? Variação, lembrando das aulas passadas, né? A variação de entropia tem que ser maior ou igual a zero, lembram? Que aí a gente considera que é para um sistema isolado. A variação da energia de Helmholtz tem que ser menor ou igual a zero, tá? Considerando quem? Um processo onde a temperatura e o volume são constantes e somente trabalho do tipo PV que é observado nesse sistema, tá? Outra condição para ser um processo espontâneo, a variação de energia livre de Gibbs tem que ser menor ou igual a zero. Só que agora, em qual condição? Esse sistema tem que estar em temperatura e pressão constantes e trabalho só do tipo PV, sem aquela parcela de trabalho extra. Então, se o processo obedecer essas condições, a gente tem como dizer que o processo é espontâneo, tá? Quando a gente considera a igualdade, né, ds igual a zero, dA igual a zero ou dg igual a zero, é exatamente na situação de equilíbrio, tá? Então, o sistema alcançou a condição de equilíbrio. Outra característica importante, ambas as energias de Helmholtz e Gibbs são funções de estado e têm unidades de energia, de Joule, no sistema internacional. Outra característica, a variação de energia livre acima é o trabalho máximo diferente do de expansão, tá? Então, essas seria um resumo de quais as características que um sistema tem que apresentar para a gente defini-lo como um processo espontâneo. Como que a gente pode agora definir a energia de Gibbs padrão de uma reação, né? Então, olha lá, lembrando que dG, a energia de Gibbs é a derivada da entalpia menos TdS. Então, se a gente obtém a expressão final de variação, vai ser a variação da energia de Gibbs é igual à variação de entalpia menos T vezes a variação de entropia. Isso nessas condições, temperatura e pressão constantes. Então, o que a gente pode definir como variação da energia livre padrão, zerinho aqui, de reação? Vai ser a entalpia padrão de reação menos a temperatura vezes a entropia padrão de reação, a variação de entropia padrão de reação. Então, se a gente tiver para o sistema isso aqui e esse ladinho aqui, a gente consegue calcular a variação de energia de Gibbs padrão para uma reação, tá? Em geral, a gente tem esses dados, né? A gente pode calcular a partir de entalpias e de entropias padrões tabeladas, né? Então, aqui a gente consegue alcançar o valor da energia livre de Gibbs facilmente. Então, lembrando também que essa variação de energia livre de Gibbs padrão de reação, ela pode ser obtida, lembra que a gente deduziu para outros casos, como a energia dos produtos menos a energia dos reagentes naquela temperatura específica daquela reação. Então, eu tenho como calcular a variação de energia livre de Gibbs padrão de reação a partir dessa equação ou fazendo aquele raciocínio. A variação de
de energia livre de Gibbs para os produtos, menos a variação de energia livre de Gibbs para os reagentes. Então, olha lá, vamos ver um exemplo aqui. A nossa reação hipotética, né, A mais B dando Y mais Z. Então, como é que a gente poderia calcular dessa forma o ΔG de reação padrão? Então, seria o ΔG dos produtos menos o ΔG dos reagentes. Então, olha lá, qual é o produto? ΔG de formação do Y, levando em consideração coeficientes estequiométricos sempre, mais quem? O ΔG do outro produto, que é o Z, né, de formação do Z, menos os reagentes. Então, é o ΔG do A menos o ΔG do B. Então, sabendo as variações de energia livre para os produtos e para os reagentes, a gente também calcula a energia livre padrão de reação. Nesse gráfico aqui, nessa figura, o que eu gostaria de mostrar são 3 situações. Então, olha só, no primeiro, onde a gente tem um sistema isolado, né? E se o sistema não estiver em equilíbrio termodinâmico, processos irreversíveis ocorrem espontaneamente até o equilíbrio, até que o equilíbrio seja alcançado, tá? Quando a entropia do sistema será máxima. Então, a gente tem um processo espontâneo, então a entropia aumentando. À medida que alcança aqui uma variação igual a 0, a gente já sabe que, então, o sistema alcançou o equilíbrio, tá? Para energia livre de Helmholtz, à medida que o tempo vai passando, a energia vai diminuindo. Então, para processos espontâneos, é isso que acontece, a gente observa, a energia vai diminuindo até alcançar um valor mínimo aqui, onde a variação é igual a 0. Então, isso indica para a gente que o sistema alcançou o equilíbrio. E, finalmente, para a variação de energia livre de Gibbs, a gente vê a mesma coisa. À medida que o tempo, a reação vai acontecendo, essa energia livre para processos espontâneos vai diminuindo até onde a gente não vê uma variação, então uma variação igual a 0, que nos indica que o sistema alcançou o equilíbrio, tá? Vamos, 2 exemplos aqui para vocês verem a aplicação de tudo isso. Então, a gente tem aqui a reação ocorrendo a 298,5 Kelvin e 1 bar de pressão. Então, é o NH3 mais o HCl formando NH4Cl. Então, para temperatura e pressões constantes, usando os valores tabelados de ΔH de reação e ΔS de reação, ele quer saber qual é a variação da energia livre de Gibbs. Então, aqui já nos indica, a partir de ΔH e ΔS de reação, a gente pode calcular o ΔG. Então, a gente vai em tabelas e procura para essa reação, o ΔG vai ser ΔH menos TΔS. Então, olha lá, o ΔH dessa reação é menos 176,2, a temperatura que ele falou que está ocorrendo, 298,15, e a entropia tabelada, menos 0,285. No final, ΔG vai ser igual a menos 91,12, né? Então, olha lá, valor negativo. O que quer dizer? ΔG menor do que 0. Lembram que uma condição para o processo espontâneo é ΔG menor que 0. Então, olha lá, o valor negativo indica que essa reação deve acontecer espontaneamente nas condições dadas, tá? Então, isso daqui é um exemplo de cálculo de ΔG a partir de ΔH, a temperatura especificada e o ΔS. Agora, nesse outro exemplo, calcule a energia de Gibbs, padrão de reação a 298 Kelvin, para essa reação CO mais oxigênio, dando CO2. Nesse caso, como não foi dado ΔH, ΔS, o que a gente pode fazer? Aquele outro cálculo, ΔG, padrão de formação dos produtos, menos o ΔG, padrão de formação para os reagentes. Então, a gente tem exatamente 1 vezes o ΔG de formação do CO2, menos o ΔG de formação do CO, menos meio do ΔG de formação do O2. E aí, substituindo esses valores tabelados, e lembrando que, para
substâncias específicas, a gente tem valores iguais a zero. Esse ΔG, então, é igual a menos 257,2. Novamente, um ΔG é menor do que zero, indicando, então, que esse processo ocorre espontaneamente. Tá? Finalmente, esse outro exemplo, que é um exemplo de vaporização de um líquido, numa temperatura, né, de 373,15 Kelvin e uma pressão de 1 atm. Então, a gente quer saber qual é a variação de energia livre de Gibbs durante a vaporização. Eu saindo da água em estado líquido, passando para a água no estado gasoso. Então, esse processo de vaporização envolve uma energia. E aí, essa energia livre de Gibbs, como é que a gente calcula? Novamente, é a energia de Gibbs dos produtos menos a energia de Gibbs dos reagentes. E aí, aqui, como é um processo de vaporização, a gente também pode usar ΔH de vaporização menos o T, o ΔS de vaporização, tá? E aí, substituindo os valores aqui, né, tabelados, a gente chega aqui para uma temperatura de 373,15, a gente chega num valor de ΔG de vaporização para esse sistema igual a zero. E aí, lembrando que quando se alcança um valor de ΔG igual a zero, indica que então o sistema alcançou o equilíbrio. Tá? Então, aqui são só alguns exemplos de como a gente pode aplicar esses cálculos de energia livre de Gibbs para avaliar se o sistema ocorre espontaneamente ou não, ou se está no equilíbrio ou não. Então, era isso por hoje, e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre condição de estabilidade e variações da energia livre de Gibbs.